Bom dia, turmas do segundo ano matutino, e boa tarde às turmas do segundo ano vespertino. Vamos então dar continuidade à leitura, às videoaulas, de acordo com o conteúdo do livro Percursos da Arte, a unidade 2, Arte Brasileira, capítulo 5, Modernismo no Brasil. A nossa videoaula é a 2, de acordo com o roteiro de estudos. Nós temos aí a pergunta: como os artistas modernos conceberam a identidade para o Brasil? Essa leitura é da página 166 a 167. E aí eu colocarei as questões do Google Forms e aí assim você vai respondê-las, marcando a sua presença e participação. Turma, então vamos para a leitura, Como os artistas modernos conceberam uma identidade para o Brasil. Vamos então, no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, registrou-se um intenso fluxo migratório para o Brasil, que contribuiu para a diversidade cultural que aqui se estabelecia. Milhares de europeus e asiáticos desembarcaram no país nesse período e tiveram um papel fundamental, não só no crescimento da produção agrícola, mas também na industrialização, na urbanização do Brasil, do país. Então, na capital paulista, um movimento no centro urbano teve lugar o evento que se fixaria como um marco simbólico do modernismo, a Semana de Arte Moderna, certo? Organizada por um grupo de artistas e intelectuais paulistas e cariocas, como parte das comemorações do centenário da independência, que aconteceu em 1922. Tinha como objetivo renovar a produção artística do país, trazendo as propostas estéticas de vanguarda. Falei para vocês as vanguardas europeias, o que tinha de mais moderno que estava acontecendo na Europa no final do século XIX, certo? Os movimentos que surgiram a partir do início do século XX, que vinham causando, desde a primeira década do século, transformações e rupturas na arte nos países europeus. Então, quais são essas propostas estéticas, as propostas de vanguarda? O que são elas? São concepções artísticas que podem ser situadas como precursoras de determinado tema, técnica ou linguagem. Elas são precursoras, Nas primeiras décadas do século XX, na Europa, encontram-se distintos exemplos, Em Paris, onde os artistas de todo o continente trocavam ideias e experiências, surgiu o cubismo, em Paris. E na Itália, reagindo ao peso do passado cultural do país, um grupo de jovens clamava por um futuro moderno, do autoconhecimento, moderno, autoconhecendo-se, futuristas. Então, os futuristas. E na Rússia aconteceu a Revolução Política, que foi apoiada pelos artistas, supremacistas, Esses suprematistas colaboraram com o governo revolucionário, concebendo as formas de comunicação em massa. Então, tudo isso é chamado de vanguarda, o que estava acontecendo nesse período na Europa. Vamos continuar a leitura, Na maioria desses artistas, eles eram originária da elite econômica do país, Embora tivesse contato com as novidades estéticas estrangeiras, não queriam transferir mais uma vez os modelos artísticos da Europa para o Brasil. Parecia-lhes fundamental voltar o olhar para onde? Para a nossa cultura, a fim de incorporar em suas produções as expressões linguística, visual, sonora e gestual do povo brasileiro. Então, eles não queriam fazer como aconteceu no século XVIII ou no século XVII, de só assimilar a cultura europeia, mas não transformá-la na nossa cultura. Então, a preocupação do modernista era assim:
ela se alimentar do que tinha de mais novo na arte no mundo, mas não deixar as características originais da arte e da cultura brasileira. Assim, eles se interessaram pelas o quê? Pelas manifestações culturais rurais, regionais, ligadas às origens indígena, africana e portuguesa da população, como as festas religiosas e profanas, certo? Vamos então aqui para a leitura, gente. Nós temos aqui o Manacá, que é a obra da Tarsila do Amaral, né, que ela fez aqui a técnica, o ano que ela fez, né? Nessa pintura, a Tarsila, ela representa uma árvore nativa, né, da Mata Atlântica, né, que é o manacá. Então, tá aqui a imagem do manacá, né? Na composição geometrizante, né, ela recebeu influência do cubismo, porque ela foi estudar na Europa. Então, no início, né, as pinturas dela têm muitas formas geométricas e simétricas. Aqui no caso, a influência dos sólidos, né, os roliços, né, foram pintados em tons azul e rosa, certo? Influência do cubismo europeu, dessa corrente uma das correntes da vanguarda europeia, né? As cores inspiradas na estética popular foram chamadas mais tarde de cores caipiras, né? Nas pinturas desta época, a artista realiza. Ela realizou então, ela usou uma técnica cubista com características do cubismo. No entanto, o conteúdo, a temática da pintura é brasileira, é uma planta da Mata Atlântica, portanto ela está referenciando aí a nossa flora, né? No caso, permanecendo aí, dando ênfase mais à nossa cultura do que propriamente uma imitação de algo simplesmente, né, da Europa, mas sim trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto histórico. A outra aqui, vocês estão vendo aqui, gente, é um grupo Cabassal, né, que é uma fotografia que foi feita, olha só, em 1938. São em Cajazeiras, na Paraíba, né, pela Missão de Pesquisas Folclóricas, né, e nós temos esse grupo aqui. Mário de Andrade, vocês sabem que ele é um antropólogo, né, além de escritor, ele é um antropólogo. Ele, à frente do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, ele foi professor da USP também, né. Ele enviou a Salvador o maestro e compositor o Camargo Guarnieri, para o quê? Para recolher músicas, danças e objetos característicos dos cultos afro-brasileiros. Então ele estava querendo dar ênfase à cultura afro-brasileira, a cultura com influência africana, né? Que até então foi deixada de lado durante muito tempo, né? No ano seguinte, organizou a Missão de Pesquisas Folclóricas, enviada às regiões do Nordeste, regiões Norte e Nordeste, né, que registrou sons e imagens. Tá aí a preocupação do Mário de Andrade com o folclore, né, com a questão da cultura regional, a cultura que foi muito desprezada, né? Então tá aqui uma das características realmente, um dos principais objetivos do modernismo era esse, resgatar os valores, né, do Brasil regional, né, do Brasil profundo. Vamos para continuar nossa leitura aqui, ó. Em 1924, os paulistas, né, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e a pintora Tarsila do Amaral foram para o Rio de Janeiro, certo? Foram para o Rio de Janeiro, onde passaram o Carnaval. E em seguida para as cidades históricas de Minas Gerais. A arquitetura colonial, na verdade nem existe esse termo da arquitetura colonial, né? Mas foi a arquitetura que foi feita no período que o Brasil era colônia, né? Aí lá tem a obra de Aleijadinho, barroco brasileiro, o colorido das cidades, das festas, o ritmo das músicas e das danças populares sensibilizaram esses artistas. Então, posteriormente, Mário de Andrade ali empreendeu pesquisas etnográficas pelo Brasil, certo? A pesquisa etnográfica, pesquisar a fundo as raízes, né, das etnias brasileiras, né, da nossa própria formação biológica, digamos assim, né, étnica, né, visitando o norte e o nordeste do país
E o músico, né, Heitor Villa-Lobos, que foi um dos músicos mais importantes, né, do Brasil, que também participou da Semana de Arte Moderna, ele enriqueceu seu repertório ao entrar em contato com os ritmos da embolada, o coco, o lundum e o maracatu. Olha só, né, danças bem regionais, né, fazem parte da cultura popular, do folclore brasileiro, que estão relacionadas com a cultura africana, né, a afrodescendente, a cultura indígena também. A consolidação dessa brasilidade no ambiente cultural aconteceu sobretudo na música, com a consagração do carnaval. O carnaval é um gênero, é um folclore brasileiro, é o principal, né, folclore brasileiro, como a principal festa popular do país, e com a chegada do rádio, né, em 1922. Interessante, né, gente? Foi o mesmo ano da Semana de Arte Moderna, inaugurando a era da comunicação em massa, porque foi a partir do rádio, né, depois veio a televisão na década de 50, mas o rádio foi na década de 20 no Brasil. Muito bom. Turma, nós temos essa imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, que é da Carmen Miranda, que é uma cantora portuguesa, né, que morou no Brasil e que fez sucesso em Hollywood. Ela fez esse filme aqui, ó, Banana da Terra, né, de Rui Costa, Brasil. O filme tem 88 minutos. Ela fez o filme, esse filme foi em 1939, né? Filme em preto e branco. Nesse filme, que aparecia pela primeira vez vestida de baiana, né? Que faz menção às baianas, né? Da Bahia mesmo. Aquela indumentária, né? Aqueles lenços, aquela roupa, né? Carmen Miranda lançou o samba. O que é que a baiana tem? Né? Do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi. O sucesso da baiana estilizada e das canções, né, que interpretava chamou a atenção de empresários estadunidenses, né? Depois de estrelar um musical em Nova York, ela foi convidada para participar. Ela participou de vários filmes. Aqui do lado, gente, vocês estão vendo aqui uma outra imagem, que é o Guinar. O Guinar é a família de fuzileiro naval, 1938. Aí tem as especificações, ó, a técnica, né, utilizada. Então, o fluminense Alberto Veiga Guinar, que havia crescido e estudado na Europa, ele voltou ao Brasil em 1930, né, quando ele realizou uma série de pinturas e que retrata o quê? O popular e o nacional. O artista ele tomou como tema grupos e famílias populares associados aos símbolos nacionais, como a bandeira da Marinha, né? A paisagem conhecida da cidade do Rio de Janeiro, enfim, as paisagens do Brasil, certo? Turma, diante de tudo que foi lido, explicado, nós temos aí 5 perguntas. Pois é, 5 perguntas. A partir da observação das imagens apresentadas nesta dupla de páginas, e responda, né? Você vai responder a primeira pergunta: o que há em comum nas 4 imagens? E a segunda: o que cada imagem representa? E a terceira: a que linguagens artísticas essas imagens se relacionam? O que elas têm a dizer sobre a arte e a cultura no Brasil nas primeiras décadas do século XX? E a quinta e última pergunta: que palavras podem ser associadas a cada imagem? Aí você vai ter que ver aí. Aqui a terceira questão são 5 perguntas que eu vou colocar no Google Forms para assim você, a partir da sua observação, interpretação, da sua leitura, respondê-las, ok?